Muito bom, estamos aqui com o podcast da Missão Monte Sião e hoje é um dia muito especial para nós, né? Estou aqui na companhia da minha esposa, a pastora Marjorie. Nós temos uma convidada que veio de longe para estar conosco, um momento especial da Igreja Missão Monte Sião, né? Ela vai estar conosco aí durante o final de semana e aproveitamos para registrar o podcast da missão com ela. Então eu vou deixar para a pastora Marjorie fazer as honras da igreja e apresentar a nossa convidada, já que você fica curioso saber da onde que ela é, por que veio de tão longe, por que ela está conosco, e a pastora Marjorie vai apresentar então a nossa convidada para vocês. Bom, nós estamos aqui com a pastora Juliane, ela é de Itaocara. Isso, Itaocara. Itaocara, na cidade do interior do Rio de Janeiro. Ela é uma pastora muito ungida do Senhor, né? Que está aqui em Londrina nos visitando e nos prestigiando com esse podcast e outras coisas mais, que teremos aí alguma surpresa na nossa igreja muito em breve, né? Amém. Seja bem-vinda, Bem-vinda aí, Ju. Juliane. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui na cidade de Londrina, com a Igreja Missão Monte Sião, né? E com vocês, família de Cristo, né? Amém. Amém. Faz parte do Amém. corpo de Cristo, estamos juntos, né? Distante, mas juntos ao mesmo E é tempo. interessante, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Ah, E isso mas- acontece. Eu já te conheço há algum tempo, porque eu venho te seguindo. Mas vai testificando Acompanhando, também, Com né? certeza. A gente está nessa caminhada rumo à nossa Canaã celestial, então Amém. a gente vai se Amém. encontrando nessa trajetória. Já começamos a viver a eternidade, né? Estamos Amém. juntos aqui. E assim Deus vai agregando. Amém. Que bom, a gente conheceu um pouquinho da história, né, da Juliane, já conversou um pouquinho aí. Então, desde novinha, né, na sua infância, Deus já Amém. tem um chamado para sua vida, né? Nós vamos conhecer um pouquinho, né, pastora A gente Marjorie? queria que você contasse pra gente Contasse um pouquinho, esse pastora. início. Como é que foi esse início, esse chamado na sua vida, né? Amém. Eu sou de uma família, né, o berço cristão. Minha mãe sempre foi muito ativa no Evangelho, teve uma experiência muito cedo também com Jesus. E eu creio que ela trouxe isso para a minha vida. E aí a importância dos pais, Sim. né, para os filhos. Eu falo que a primeira palavra, né, a primeira história bíblica que eu aprendi, eu não aprendi num púlpito de uma igreja, né, ou mesmo lendo, porque eu era muito pequena ainda. A primeira palavra, a primeira mensagem, quem pregou foi minha mãe, foi a história de José, né, José do Egito. E durante toda a minha trajetória, essa história sempre me acompanhou, né? Então, assim, ela para mim é uma referência, né, de alguém que trouxe para mim, né, enquanto criança, a palavra do Senhor. E aí, sobre o dom da palavra, né? Você falou que eu sou de Itaocara, eu sou do interior, eu brinco que eu sou do interior, no estado do Rio, porque é zona rural. Então, assim, zona rural mesmo, sabe? Sou de uma família muito simples, mas é lindo ver como os olhos do Senhor, a palavra diz, né? Que são como chama de fogo, e eles passam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é dele. E eu tenho muitas experiências com Deus ali naquele lugar, ainda tão assim, distante do mundo, né? Mas os olhos do Senhor estavam lá. E é lindo quando a gente percebe que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, né? Sim. E mais ou menos com 7 anos eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu tenho um irmão, né, que eu até brinco com ele nasceu doentinho. Então, quando você tem alguém que merece, né, que precisa de mais cuidado e mais atenção, a gente acaba que o outro, às vezes, né, tem ciúmes, né, não sabe. Criança é criança, né? E ali eu lembro que eu comecei a sentir muito como se eu não fosse amada, como se eu não fosse querida. Isso era uma mentira mesmo de Satanás, e eu percebo como que o inimigo se aproveita, né? E aí, pai, mãe, vocês que estão nos ouvindo, né? A importância de vocês serem presentes na vida, sejam a voz de Deus que o seu filho vai ouvir. Eu costumo dizer que o coração de uma criança é uma terra muito fértil, e vai nascer a semente que chegar primeiro, né? E embora eu nasci, assim, um lar assim, de muito amor, de muito cuidado, mas a gente tem ali uma voz maligna do inimigo dizendo: você não é querida, você não é amada, porque naquele momento meu irmão demandava, né, mais atenção, porque ele estava doente. Tinha uma necessidade maior. Sim. E aí eu lembro que uma vez eu não queria ir na igreja, era um culto de oração, e eu tinha muitos questionamentos assim:
será que Deus está aqui? Será que ninguém gosta de mim, ninguém me ama? E eu lembro que naquele culto, era um culto assim com pouquíssimas pessoas, um lugar muito simples, e não tinha outras crianças para brincar, porque às vezes a gente, né, acaba se distraindo com outras crianças. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu fiz essa oração: Deus, o Senhor está aqui? O Senhor está me vendo? Ninguém gosta de mim, eu não sou amada, não sou querida. E eu ouvi uma voz do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus aos 7 anos de idade. E a voz dizia assim: eu te amo. E essa voz assim veio com tanta força. Eu sempre fui muito tímida. Eu cantava, eu tinha uma experiência assim com canções, né? Cantava, mas não de falar. Eu sempre fui muito tímida. E eu lembro que quando eu tive essa experiência, na nossa igreja tinha um presbítero, e eu lembro que eu puxei o paletó dele assim, e dizia assim: eu quero falar. E 7 anos, e todo mundo ficou assim, porque eu era muito tímida. E eu contei esse testemunho e a voz que eu tinha ouvido. No outro dia, era uma manhã de consagração. E quando foi me dada a oportunidade para cantar, antes de cantar, eu trouxe uma palavra. E o primeiro texto bíblico que eu preguei foi a viúva. Achei que você fala sobre José. Não, engraçado que não foi. Foi sobre a viúva de Naim. Foi o primeiro texto que eu trouxe ali. Eu nunca vou esquecer. E eu sei que... E Deus começou a me usar na palavra de uma forma muito, muito forte, sabe? Muito especial. Eu sei que minha mãe conta que eu tinha experiências também com canções. Às vezes ela acordava durante a noite, ela ouvia um som do meu quarto e eu estava cantando enquanto eu dormia, sabe? Ela sentia que a casa enchia da presença de Deus, porque o louvor, ele atrai a presença do Senhor, né? E isso foi muito... São experiências, né? Tem várias experiências, mas eu quis trazer essa da infância, porque, para mim, são as, assim... a que tem a maior força e o maior peso, né? Então, assim, papai e mamãe, não desprezem, né? A terra do coração dos seus filhos é terra fértil. E Deus tem planos e projetos já com as crianças. Sim. E, ao mesmo tempo, pastor, que eu tinha essa experiência com Deus, uma pressão espiritual também, porque o inimigo, ele fareja aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele vai vir com muita fúria, sabe? Com muita força para impedir. E isso já quando criança, para tentar impedir os projetos de Deus. É importante, né, os pais estarem atentos, porque às vezes ele acha que está tudo sendo suprido, né? E às vezes na intimidade a criança, o filho ainda sente uma carência ou uma necessidade de um reconhecimento, uma palavra de elogio, né? E a sua experiência chama atenção para isso, né? Mesmo você entendendo que seu irmão precisava, né? Sim. De mais atenção, mas você também tinha o seu foco, seus objetivos e o reconhecimento, né? E que bom que Deus mudou a história, né? Eu sempre falo que Deus, a gente vai falar sobre Esther amanhã, né? E Deus, ele sempre chega primeiro, né? Às vezes, o adversário da nossa alma, né? Ele busca formas e meios, sabe, de tumultuar, sabe, o nosso caminho. Mas Deus, ele nos firma, né? Quando a gente estabelece a palavra do Senhor para guiar a nossa vida, essa palavra, ela nos traz para essa rocha que é Jesus, né? E a gente vai se firmando nela. E Deus é maravilhoso todo o tempo, né? Ele está assim... Você vê, quando criança já florou, já despertou, já te trouxe o seu chamado. E que coisa linda, né? A gente poder estar testemunhando hoje, ouvindo você. E é um chamado muito pessoal, porque às vezes a pessoa, ela relaciona o chamado a algo coletivo, né? Assim, eu vou ser pastor, ou vou ser, né, eu vou ser um missionário, vou estar à frente de uma congregação, eu vou liderar um grupo. Mas o chamado, ele começa... somos nós e Deus. Né? Exato. Então, assim, esse tempo, né, da roça, do interior, ele trouxe isso muito forte para a minha vida. Eu tenho também cenas que eu lembro, né? Por exemplo... Eu lembro que a gente ia para a igreja, era uma estrada de terra, né? Já ia a pé, ia de carro. Mas eu lembro que, às vezes, eu me arrumava mais cedo e eu ia para essa estrada. Porque a casa onde a gente morava, ela fazia tipo um vale, né? Eu falo que ali era o primeiro retorno. E eu gostava de cantar, eu cantava na estrada, assim, em alta voz.
E assim, eu ouvia o eco, né? Aquilo, é como se o som fosse mais alto do que realmente era. E eu lembro que eu orava e eu falava assim, Deus, todas as vezes que o Senhor olhar para a terra, o Senhor vai me encontrar louvando. E assim, durante essa caminhada, né, já são anos de trajetória, quantas coisas vieram para me fazer parar, para me fazer desistir, mas eu sempre lembrei dessas palavras que eu disse ao Senhor. Quando o Senhor olhar para a terra, o Senhor vai me encontrar nessa posição. Então, a posição é uma decisão nossa, né? As adversidades, elas vão vir, muita coisa vai vir para tentar, né, nos tirar desse primeiro amor, desse encontro com Jesus. E a outra coisa também que eu conto, pessoal, acho engraçado, é porque meu pai sempre lidou no sítio, né, com vacas de leite. E aí, assim, né, a terra é muito quente. E às vezes você pega o sol de meio-dia, as vaquinhas estão indo lá para a sombra, né? Então procuram lá uma árvore para ficar. E tinha uma árvore que era enorme, ficava nos fundos da casa onde a gente morava. E tinha uma pedra alta. E eu era criança, eu ia para aquela pedra e eu cantava, eu pregava, e eu fazia de tudo. As vaquinhas, e as vaquinhas lá. Eu vi a cena. Eu conto isso para os adolescentes, eles morrem de rir. Mas são experiências, porque ali, pode ser até que nem minha mãe estava me vendo, né? Se eu não tinha pessoas ali, hoje a gente tem a questão da internet, que tudo está muito visível, tudo muito exposto, né? Até os momentos de oração que não deveria, né? Tem coisas que não são para expor, tem coisas que é a nossa intimidade com o Senhor e precisa ser, né? A porta do quarto fechada. Inclusive, alguns momentos na igreja também tem uma privacidade, né? De um encontro com o Senhor mesmo. E durante esse tempo, né? Eu pude perceber assim, o olhar do Senhor sobre a minha vida, né? Então, assim, Deus nos vê. Essa é a maior certeza que nós temos, né? Eu lembro de Davi, de trás das malhadas, né? E aí você tem um jantar, né? Você tem uma mesa preparada de honra, que alguém seria ungido ali. Você tem Samuel ali para ungir. Você tem os filhos de Jessé e o menor da casa não estava no campo. Então, aquele ambiente que foi preparado para a unção de alguém que viria, né, a ser o rei de Israel, ele nem estava presente. Então, isso mexe com a gente, porque o que importa mesmo é que o Senhor nos vê. E em muitos momentos, Ele vai nos mandar chamar. Sim. Ele vai mandar te chamar. E é lindo quando o Senhor nos chama, porque a gente percebe que a gente não precisa buscar, né, assim, a evidência, a gente não precisa, sabe, Deus nos encontra, e eu sou prova disso, né, o Senhor me encontrou lá no Estrada Nova, um distrito mesmo, zona rural, e Deus me encontrou naquele lugar, e Deus encontra os seus filhos, sabe, os olhos do Senhor estão sobre a terra, e isso é maravilhoso. A pastora Juliana foi construída ali, né, foi. Naquela infância, né, o resultado, Sim, né, a construção. Né? Hoje você está colhendo a semeadura, né? Daquilo que você plantou, ouvindo o seu próprio reverb ali no vale, né? E Deus, né? Ele registrou esse momento, né? Sim. E hoje você pode desfrutar daquilo que foi semeado. É uma bênção isso. E enquanto eu estava vindo para cá, né? A gente estava... Porque assim, eu até estava comentando, eu ando... É um trajeto, né, de 5 horas para a gente poder pegar o voo, né? Para estar em algum lugar, né, assim, igual a gente veio para Londrina, né, a gente pega esse trajeto porque a gente está a 5 horas de distância do aeroporto, né? E avião era uma coisa que também sempre me atraiu demais. Só que, assim, onde a gente morava, você não ouvia, assim, o som do avião, é muito raro. Você via aquele sinal do céu longe, né, bem distante mesmo. Mas era algo que sempre me atraiu. Me atraiu, assim... eu creio que o Espírito Santo apontando um caminho, trazendo algo para o meu coração, ainda que fosse uma criança. E meu pai sabia disso, né? Hoje eu até brinquei que eu fiz um vídeo para ele, que eu estava no avião. E ele às vezes estava no alto do morro, sabe? Lidando com as coisas do sítio.
E às vezes quando ele percebia que o avião estava passando, ele gritava a gente. Aí, o avião. Aí a gente corria, sabe, pro quintal. E assim, eu e meu irmão, a gente ficava olhando o avião e os meus olhos ficavam, sabe, naquele avião. Enquanto ele não sumia do céu, eu não tirava os olhos. E eu sentia assim no meu coração que um dia... Deus falava, um dia você vai estar lá. Um dia você vai estar lá. E assim, é lindo ver como Deus trabalha, né, com coisas que a gente não tem. Às vezes a gente se preocupa muito com os nossos recursos, né, com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa influência. Será que eu estou num lugar onde estou sendo visto? Será que eu estou num lugar favorável? Já começamos a pôr impossibilidades. Exato. E isso não... Deus ama... Ele ama as coisas, né, que são loucura para o homem, né? Então Deus ama os desafios, sabe? E Deus ama fazer surpresas. Deus ama trazer para a cena pessoas que pela lógica não estariam. E é lindo ser encontrado pelo Senhor, né? Ele procura os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que... Então, que a nossa oração é, Senhor, que o Senhor encontre no meu coração, né? Um coração adorador. Afinal de contas, é isso que a gente vai levar para a eternidade, né? E a Juliane que sonhava, que cria, que buscava sozinha, hoje, pastora, glória a Deus. Viajando de avião, né? Podendo levar a palavra do Senhor, né? Amém. Algo que parecia tão distante, né? Aquele avião tão alto. Sim. Hoje é uma realidade muito próxima, né? Real na sua vida. Né? E a gente se sente privilegiado, né? Missão Monte Sião, hoje ter você com a gente, né? Não só você vivendo o seu sonho, mas para nós também é um sonho, né? Eu lembro também, eu recebi uma palavra profética, eu tinha cerca de 15 anos. Uma missionária Bel, que a gente ama tanto, de São Paulo. Eu lembro que ela falava assim, moça, eu te vejo dentro de um avião e você vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E a gente cria assim, será que eu vou trabalhar numa grande empresa? Né? O que vai acontecer? E Deus prepara esse tempo de levar a palavra, oportunidade de estar aqui com vocês. E tantos outros que estão vindo, né? O Senhor tem feito grandes coisas. Vou contar a história de Israel. Vamos lá. Vamos. Fala aí sobre Israel. Como que foi essa experiência? Falar do avião, né? Falar do avião. A sua história é tão inspiradora que a gente quer ouvir mais, a gente não se cansa. É uma delícia, não é? Então, sobre o avião, né? Eu olhava o avião para assim, um dia eu vou estar lá. Até durante a noite, assim, às vezes eu deitava e você via aquele pontinho. Sempre me atraiu. E Deus já estava anunciando algo, sabe? E eu não vou lembrar o texto, mas tem um texto que é muito profético, que fala assim, quem são esses que vêm voando como nuvens? Que dá a entender que o profeta estava vendo ali o avião, né? Que ele não sabe... Ele não descreve como avião, até porque o avião não existia, mas quando eu li esse texto, marcou muito. Quem são esses que vêm voando como nuvens, né? Como pombas às suas janelas? Inclusive, quando eu fui para Israel, eu tirei uma foto e escrevi... Porque essa frase já estava guardada. Então, assim, Deus vai te dar coisas que você vai guardar no seu coração e você vai viver isso num tempo oportuno de Deus, que não é o meu tempo, que não é o seu tempo. E eu, né, assim, sempre nutri um sonho de conhecer Israel por amar as Escrituras, né, por amar os textos, por amar o Antigo Testamento, sabe, a trajetória do povo de Israel, sabe, dos reis. E meu sonho sempre foi ir para Israel. Eu vi os anúncios assim naqueles programas, né, que a gente tinha aos sábados, e assim aquilo no meu coração ia sendo sempre aquecido. E eu lembro que eu era adolescente, nem sonhava em trabalhar ainda, estudava. E aí eu anotei o número, eu não sei, a gente começa a denunciar a idade quando fala essas coisas. Mas assim, eu comprei um cartão de orelhão na época e liguei. Por quê? Eu queria saber o valor. E interessante que o valor não me assustou. Eu sabia que a quantia era alta para alguém que não trabalhava, né? Eu era estudante ainda. Meus pais, uma vida muito simples, uma realidade muito simples. E eu aprendi algo. A realidade, ela não vai sustentar a nossa fé. A fé, ela não é sustentada pela realidade. Então, se você apoiar os seus olhos na realidade, você nunca vai viver o sobrenatural. Você nunca vai viver o extraordinário de Deus. Vai viver sua alimentação, né? Exato.
Agora, tanto é que a Bíblia diz que a gente não vive, né, pelo que os nossos olhos estão vendo, a gente vive pela fé. E essa foi uma decisão que eu decidi viver pela fé, sabe? Experimentar de Deus coisas extraordinárias. Essa é uma decisão nossa, sabe? Decida viver algo novo em Deus, algo extraordinário em Deus. Isso mostra pra gente o poder de Deus, né? Sim. Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida o tempo todo, desde de um pequeno cuidado, desde os detalhes, até algo grande como a sua viagem para Israel, né? Que também é um sonho nosso. E aí eu lembro que eu peguei aquele valor e eu falei assim, eu tenho que compartilhar com alguém. E isso acontece às vezes na minha vida. Há pouco tempo Deus me deu assim um sonho que eu sei que foi uma revelação e algo assim muito grande, que eu cheguei na casa da minha mãe. Eu chegava assim, estava palpitando, né? E eu falei assim, mãe, Deus me mandou eu vir aqui te falar, porque você vai ser testemunha. E eu contei, só ela que sabe, eu contei para ela algo que Deus me mostrou em sonho, e eu sei que ela chorou ali, eu falei assim, isso vai acontecer, eu não sei quando, não sei como, mas isso vai acontecer, e Deus falou para você ser testemunha do que Ele me falou. E aí eu lembro que eu procurei uma testemunha, né? Eu falei assim, vou apelar para minha avó. Porque a minha mãe não podia nem sonhar em viagem, que ela morria de medo. E eu lembro que a minha avó, ela falou assim, eu falei para ela, falou, vó, ora para um dia eu ter condições. Aí minha avó falou assim, minha filha, com esse valor você compra um Fusquinha. Ai, a minha avó não entendeu, né? Aí eu guardei aquilo no coração. O sonho dela era um Fusquinha. O sonho dela era esse. E aquilo foi crescendo comigo, mas eu nunca desisti. Todas as vezes que eu ouvia, me casei, ouvia sobre Israel, as lágrimas vinham, sabe? E até que Deus preparou esse dia, Deus preparou esse tempo, sabe? Deus nos levou para aquela terra. Então, assim, eu sirvo a um Deus que realiza sonhos. Quando a gente olha para o texto do cego, né, do Jericó, que me chama muita atenção, é que quando Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus está diante de um homem cego, né? Parece assim uma pergunta, será que Jesus não sabia o que ele queria? Mas Jesus, ele vai agir mediante a resposta dele, porque a nossa resposta que indica para Deus o que a gente sabe que Deus é capaz de fazer, o que a gente entende que Deus pode fazer na nossa vida. Então, quando o cego fala assim, eu quero ver, o cego está dizendo assim, eu estou diante de alguém que pode me fazer enxergar. Então, porque tem pessoas que não sonham mais. A gente está conversando e está vindo muito forte no meu coração. Eu sei que a Igreja Missão Monte Sião é uma igreja de pessoas que sonham. E Deus vai... Né? Deus... Muito, estamos sonhando bastante. Estamos sonhando e sonhando alto. A gente sente isso. Mas é um tempo, e esse tempo, ele é para todos. Né? Então, assim, que o Senhor te faça sonhar em coisas do seu dia a dia, na sua vida. Tem gente que não sonha mais, tem gente que se frustrou, que se decepcionou. E não se acha digno, às vezes, de nutrir um sonho, acha que aquilo não vai se realizar. E nós estamos diante de um Deus que realiza sonhos. Aí entra a questão do tempo, da espera, da gente saber compreender, mas Deus cumpre promessas, né? Ele vela pela sua palavra para cumprir e não tenha medo de viver, né? De ter experiências com Deus. E às vezes os nossos sonhos vão mudando, né? Porque a gente também vai amadurecendo e outras coisas vão surgindo. E às vezes aquilo que fazia sentido em determinada fase da nossa vida, hoje já não faz mais, né? Eu lembro que, assim, quando eu era mais jovem, tipo, meu sonho... Eu jamais sonharia em passar um final de semana dentro de uma igreja, quando eu era jovem. E hoje, se você perguntar para mim onde você prefere estar, e eu vou falar, olha, é na igreja, na casa do Senhor e servindo ao meu Deus, né? Porque... E assim, eu falo, né, brinco muito com ele, falei assim, gente, a gente hoje não tem um dia livre mais, todas as noites eu saio do trabalho, né, e vou para a igreja, quase a gente tem vivido essa realidade. Compromisso diariamente com Deus e com a igreja. E assim, por mais cansado que a gente esteja, quando a gente está lá na casa de Deus, gente, parece que Ele renova a gente, parece que, enfim... Tudo flui, tudo é bom, tudo é maravilhoso o tempo todo, né? Então eu fico até emocionada falar isso, mas eu tenho vivido isso, né? Essa experiência no nosso dia a dia.
E é interessante que sonhar, né? A gente começa a impactar as pessoas, que elas começam a acreditar, quando elas começam a acreditar que sonhar realmente vale a pena, ou começa a vir gente, né? Pessoas a andar conosco que também estão sonhando. Sim. Né? E automaticamente aquelas pessoas que estão incrédulas, né? Deus parece que afasta da gente, né? Ou elas não criam uma conexão, uma intimidade, e elas mesmas acabam se afastando. E aí as pessoas que têm também sonhos, objetivo, encontram na gente um apoio, né? Um suporte, uma mesma visão, mesmo objetivo, mesmo propósito, quer começar a caminhar junto, né? E a gente tem sentido isso, né? O sonho realmente, ele... E aí deixa de ser um sonho, começa a virar um objetivo, começa a virar um propósito, começa a virar uma realidade. Deus... né? A Marjorie estava falando algo que eu também lembrei, que é uma experiência que eu tive, que é em relação, assim, os sonhos que Deus tem pra gente. E muitos dos nossos sonhos, eles vão ficando pelo caminho, porque a gente entende que não faz parte do projeto de Deus. Exatamente. E aí, quando eu era criança... Deus, né? Que às vezes eu falando assim, poxa, essa menina já nasceu diferente, né? Então, gente, eu costumo brincar que eu já dei muito trabalho pro oleiro. E continuo dando, né? Porque o vaso é um quebra e refaz, né? É assim. É assim mesmo. E eu lembro que quando eu ouvi o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso me incomodava. A parte do seja feita a tua vontade. Às vezes, é uma oração que era feita na escola, que era feita, às vezes, né, na igreja, no final de algum culto. E eu, eu orava, mas a parte do seja feita a tua vontade, eu dava engasgada. Eu não conseguia orar. Ali eu imagino Deus assim... Você não conhece minha vontade. Você não conhece a minha vontade Porque ainda, eu pensava assim, que vontade é essa? E se eu não quiser? Isso não é o que eu espero, isso não é... E aí a gente vai percebendo... E aí a gente vai percebendo que a razão da nossa existência é Ele. É Ele. A gente só existe por causa dele. Só existe por causa dele. Pela vontade dele. Pela vontade dele, exatamente. Né? Mas eu te entendo, porque eu fui uma adolescente muito questionadora. Né? E assim, o meu pai... ele sempre foi muito amoroso, tudo, mas ele sempre foi muito impositivo. É assim porque eu quero que seja assim, é assim porque eu disse que tem que ser assim e tal. E eu nunca aceitei o não. O não simplesmente pelo não, porque eu não quero tal. Então, se ele não me fundamentava o porquê e não me fizesse entender o porquê do não, eu não aceitava, né? E claro que na vida da gente, a gente questiona Deus. Sim. Eu, em muitos momentos da minha vida, questionei. Eu tive a ousadia de questionar Deus. Quem o Senhor pensa que o Senhor é? Né? E ele, minha filha, eu sou Deus, né? Sim. Eu sou tudo. Um dia você vai entender os meus propósitos. E é verdade, na vida da gente é assim, né? Hoje eu olho para trás aí... Quantas vezes eu questionei o Senhor, né, Pai, perdão? E hoje eu olho e eu entendo o porquê de tudo que aconteceu na minha vida que eu não concordava, né? Se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje, eu não seria pastor, eu não estaria, né, na Missão Monte Sião e não teria esse ministério, não teria esse chamado, não teria conhecido a pastora Juliane e a gente não estaria aqui trocando, né, essas experiências tão gostosas do nosso, né, diante do nosso Senhor. E é uma bênção, né? A gente, quando é jovem, a gente não entende as coisas, e eu imagino que com você talvez tenha sido assim, por isso de não, né, de tentar pular essa parte da oração. E não vou negar que eu acho que eu também não concordava muito, não me recordo de alguma passagem, mas também não devia concordar muito, não, porque eu sempre fui muito questionadora, né? E aí, quando a gente começa a entender que a vontade de Deus deve sempre prevalecer na nossa vida, a gente muda a forma de encarar a vida, né? Sim. E a gente começa a entender que os nossos propósitos não são nada, né? Que aquilo que Deus tem preparado para nós, e quando a gente começa a entender isso, que é a verdadeira vida, né? Que é o nosso verdadeiro chamado. E a gente... porque, assim, a gente tem uma tendência de fazer uma queda de braço com Deus. Sim. Então, são orações muito, assim, direcionadas à nossa vontade. Isso é algo do ser humano, né?
Então, quando a maturidade, né, as experiências com Deus, a gente vai amadurecendo nesse entendimento. E a gente compreende, né, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós. Sim. E não existe nada melhor do que viver a vontade dele. Enquanto a gente ficar insistindo, né, nas nossas, sabe, no nosso querer, na nossa vontade, a gente vê assim, a gente lida com muitas pessoas frustradas, muitas pessoas vivendo consequências, porque Deus permite. Sim. Né? São frutos de escolhas, Sim. são frutos de decisões, e pessoas vão conviver com aquilo. Mas por quê? Não quiseram se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso mesmo. E aí, passando essa fase da adolescência, você já falou do marido, né? Veio aí o Júnior e o ministério, né? Conta um pouquinho dessa fase aí. Vamos pôr o Júnior na conversa. Então, eu sempre brinco assim também com os adolescentes, né? Que tudo na minha vida parece que aconteceu um pouco tarde. Às vezes a gente nutre um sentimento, né? Porque, assim, minha carreira se desenvolveu antes da minha família, né? De constituir a família. E, assim, para quem mora na localidade em que eu moro, que as meninas nem 18 anos já estavam todas casadas, eu me casei com 30 anos. Então, isso, assim, isso pra gente começa assim, parece que está demorando. E outras coisas também na área, às vezes, profissional, sabe? E aí a gente volta na questão do tempo de Deus, que é perfeito, né? E Deus preparou, Deus vai preparando. Eu converso isso muito com jovens e com adolescentes. Teve uma época da minha vida, quando eu estava desempregada, né? Que foi assim, aquela questão, eu me formei agora, eu ainda não tinha a questão de faculdade definida, tudo era muito difícil, tudo era muito distante. Eu tinha passado para 2 faculdades e minha mãe não deixava ir, porque era cidade grande. E aí, assim, o que vai ser da minha vida? Parece que você não vê, não vê, sabe, aquilo acontecendo. E muitas outras coisas, sabe? A questão de relacionamento, parece, ainda não tenho uma pessoa, eu ainda não encontrei, parece que eu nunca vou ter uma família, parece que eu nunca vou casar, parece que eu nunca vou ter filhos. E eu sei que tem jovens que convivem com essa dor, né? Que estão passando por isso. E um dia Deus trouxe um texto para mim, em Joel, que é lindo, que fala sobre restituição. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E aí, quando Deus falou essa palavra restituição, Ele começou a ministrar ao meu coração o que era restituição. Porque a impressão que eu tinha era o seguinte, está tudo parado. E quando eu começar a receber as bênçãos, eu estou atrasada. Quando eu entrar para a faculdade, as pessoas da minha idade já vão estar na faculdade. Quando eu me casar, já estão com filhos. A impressão que eu tenho é que eu vou estar sempre atrasada. E Deus começou a ministrar sobre restituição. O que é a restituição? É o que está retido e que vai ser devolvido no montante acumulado. Então, eu vivi isso na minha área profissional muito forte. Assim, que eu não tinha emprego e que eu bati em muitas portas. Eu não conseguia ver nada na minha frente. E quando Deus abriu a porta, porque a gente fala muito do Deus que abre portas, mas a gente esquece do Deus que fecha portas. Então, Ele abre a porta e ninguém fecha, mas Ele fecha a porta que ninguém abre. Então, assim, às vezes a gente vai bater, isso em todas as áreas, relacionamento, e vai estar fechado, o tempo ainda não está. Mas não significa que você vai estar atrasado. Então, assim, quando Deus começou a manifestar na minha área profissional, e está acontecendo com a minha área ministerial agora. Então, quando Deus começou a manifestar na minha área profissional, veio assim, coisa... Eu não sei te explicar o que Deus me proporcionou viver, experimentar em tão pouco tempo. É como se realmente eu estivesse todos aqueles anos de caminhada, eu estivesse colaborado para onde eu estivesse, mas na verdade eu ainda não estava, eu estava aguardando em Deus. E Deus, nessa época, Deus trouxe muito forte o texto da mulher de Sunem, porque a fome vem sobre a terra, né? E ela vai para uma terra distante, e Eliseu havia ressuscitado o filho dela, e chega o tempo dela voltar. Só que quando chega o tempo dela voltar, o texto vai dizer que a terra, ela não era dela mais.
Ela já não tinha propriedade da terra. E ela vai falar com o rei, porque ela queria a terra dela de volta. E naquele momento que ela está na fila para falar com o rei, a gente tem ali, né, Geazi, o moço ali, está contando para o rei os feitos do profeta Eliseu. E estava falando exatamente quando ele ressuscitou o filho daquela mulher, da mulher de Sunem. E quando ele está falando, ele fala assim, olha, rei, é ela. E o rei manda chamar ela. Essa mulher sai da fila, olha só. Vem para frente do rei e o rei vai falar assim, que seja restituída a ela. Olha a restituição. Que seja restituída a ela a terra. E não apenas a terra, mas o que a terra produziu durante o tempo que ela estava fora. Então, assim, está escrito na Bíblia. Seja devolvido para ela o tempo, tudo que a terra produziu durante o tempo que ela estava fora. Então, quando a gente está na posição, quando a gente está posicionado em Deus e aguardando em Deus, não é de braços cruzados, mas existem tempos específicos que é tempo de parar e ver o livramento do Senhor, sabe? Existe esse tempo na nossa vida. E quando a gente está obedecendo, né? Às vezes fazendo algo que você não queria fazer, mas Deus está te pedindo para fazer naquele momento. Enquanto você está obedecendo, Deus está trazendo, preparando coisas. Isso aconteceu com a minha vida profissional. Isso aconteceu com a minha vida sentimental, né? Deus preparou para mim, o Júnior está chegando, está vindo aí no voo. E Deus preparou essa família, preparou esse tempo para a nossa vida, preparou esse tempo ministerial também que nós estamos vivendo juntos, que é um tempo de cumprimento de promessas antigas, que Deus coisas assim que às vezes você fala assim, será que isso vai acontecer? Parece tão distante, né? Parece. E Deus está trazendo, sabe, é palpável. E isso restituir isso também? Ah, então tá bom. Que coisa linda. Estou recebendo. Estou recebendo. É lindo. E o céu, ele não deve nada para ninguém. É algo que a gente não é que a gente trabalhe para o Senhor, né, com a expectativa do que a gente possa receber. Mas quando a gente serve ao Senhor, é impossível, né? Porque Ele diz, buscai primeiro e as outras coisas, né? Então, tudo que a gente acha que é primeiro acaba sendo acréscimo. Sim. Né? Então, ele vai acrescentando. Então, é impossível a gente caminhar com Jesus. Eu lembro de Pedro, e aí vou fechar só a parte desse meu chamado profissional, né? Eu lembro de Pedro, é um texto que Deus... Porque tem textos, eu não sei se eu acredito que aconteça isso com vocês também. Tem texto que vem da nossa vida em uma determinada estação, e aquele texto fica... E a gente vai entendendo o propósito de Deus, e Deus vai descortinando, sabe? E são experiências que o Senhor quer que você tenha também. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo também tenham essa experiência de textos específicos em estações da vida, que Deus fala com a gente. E teve um tempo que Deus falou muito comigo sobre Pedro. Quando Pedro está ali empurrando o barco, quando Jesus está usando o barco dele, a primeira experiência que Pedro tem com Jesus, sabe? Tem uma hora que Jesus está falando para as multidões. Jesus não está preocupado ali, assim, Pedro está ali, sabe? Ele está ali no cantinho dele. Mas é impossível Jesus não entrar no seu barco e você não viver a pesca maravilhosa. É impossível Jesus entrar na sua casa, na sua família. Os frutos, eles são evidentes. O poder de Deus, a glória de Deus são evidentes. Agora, o que está no coração de Pedro é que é lindo, porque a partir do momento que ele entende quem estava no barco, o barco é secundário, as redes são secundárias, os peixes também. Então, aquilo que ele fez uma vida inteira já não tem sentido mais. Tanto é que Deus falou isso muito forte comigo, porque por eu ser de uma localidade muito difícil acesso, né, assim, para estudar, muito difícil. Quando eu me formei no ensino médio, eu fui em casamento de várias, por isso que eu falei, quando eu casei com 30 anos, ficou bonitinho. Porque durante o ensino médio, eu fui várias vezes a casamentos. Eu casei muitas amigas minhas. Com 17 anos, com 18 anos. Então, assim, imagina a cabeça da gente que começa a dar uma, né? Eu te entendo. E assim, mas eu tinha Deus quis encher meu barco, sabe? Deus trouxe esse tempo de honra, de quem ficou aguardando muito por um emprego. Deus me deu olha, eu fiz uma faculdade
Deus me deu uma bolsa dessa faculdade 100%, quando a gente não podia pagar. E ali, eu lembro que... Olha que a fé. Eu falei... O meu marido, ele fala assim comigo. Eu tenho medo da sua fé. Tem hora que eu falo com ele. Olha, eu tenho medo da sua fé. Porque ele sabe que aquilo vai acontecer. E eu lembro que quando eu estava me formando, eu fiz administração. Eu cheguei para o professor e falei assim... Eu quero continuar estudando. Qual um curso... Porque eu tinha feito uma faculdade particular. E aí, que era bolsa, né? E eu aprendi, né? Me ensinaram que o que tinha valor era a faculdade federal, né? Aquela coisa toda. Então, mas eu queria fazer pelo menos uma pós-graduação que fosse, assim, algo que fosse bem relevante, né? Não apenas porque a faculdade que eu fiz é muito boa, mas é uma faculdade regional, né? Local, né? Da minha cidade. E aí, eu lembro que o professor falou assim, olha, então, tem algumas opções, falou de engenharia de produção e tal. Na área de vocês, a referência é FGV. Mas isso aí, tipo, eu lembro da expressão dele, tipo assim, não é para vocês. Uhum. A expressão dele foi essa. E essas letrinhas ficou, não, eu peguei na hora. Assim, tem coisas que a gente tem que pegar, sabe? Ele falou FGV, eu peguei. E aquilo foi pro meu coração. Eu nunca limitei o poder de Deus na minha vida. Lembra do cego. Que queres que eu te faça? É o que a gente fala para Deus que indica o tamanho da nossa fé. Sim. E aí eu comecei assim, FGV. Eu fui pesquisar, porque eu lembrava assim de jornal às vezes, né? Você estava vendo alguma informação, aparecia. E eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha um MBA, mas não abria turma, assim, há bastante tempo em campus. E eu fiquei vigiando, eu mandava mensagem. E eu lembro que meu sonho era dar aula, voltar para a faculdade para dar aula. E eu lembro que eu falei tanto para aquela moça, porque eu não entendia a diferença de lato sensu e escrito sensu. E aí eu queria... E era MBA, e eu ficava com medo assim, eu vou fazer o MBA e depois não vou poder dar aula. E ela falou, não, você vai poder dar aula. Mas eu perguntei tanto isso a ela, que isso ficou marcado para ela. E eu fiz o MBA. Sabe, assim, foi algo de Deus, assim, tremendo na minha vida. De coisas que eu já estava trabalhando. E a empresa, quando soube que eu queria fazer, eles mesmos se prontificaram, não, a gente vai pagar para você. Eu falei, Jesus, coisa linda. E aí, fiz o MBA e quando eu me formei, né, tinha um ano que eu tinha me formado, foi uma das melhores notas depois que eu fui saber. E eles me ligaram. Olha, você falou tanto que queria dar aula, e nós estamos abrindo um processo seletivo para professor. Que legal! E eu voltei como professora. Olha, a faculdade que eu me formei, eu fui professora durante 10 anos. O MBA que eu estudei, eu me tornei professora depois do curso de pós-ADM da FGV. E aí veio o sonho do mestrado, que também era algo... impossível, né? E aí eu vivi uma experiência com Deus, assim, que a gente tem que ter maturidade para falar, para ouvir, gente. Porque eu sempre fui muito pé no chão, né? A gente faz, assim... né? Não é, a fé não é você ser sonhador inconsequente, né? É você traçar estratégias que você sabe que Deus vai te ajudar, que não são com os seus próprios recursos. Mas eu vivi uma experiência muito forte, porque eu queria muito fazer o MBA. E eles me ligaram que a turma abriu, e era uma oportunidade, porque era só aos finais de semana, e era no Rio. E gente, era oportunidade, só que o valor era muito alto. E aí, comecei a fazer contas. E eu ouvi uma voz assim, não faz a conta. É o Espírito Santo, não faz essa conta. E eu sempre fiz muita conta para tudo. Eu não estou falando, né? Que a gente fala assim, vou sair fazendo conta agora porque a pastora falou que não precisa, né? Não é isso. São experiências muito específicas. Eu sempre fiz muita conta. Eu sou da área de administração. Mas dessa vez eu estava com a caneta na mão e Deus disse assim, não faz essa conta. Porque Deus sabia que essa conta não ia fechar. E eu liguei para o meu marido e falei assim, olha, eu tenho o valor da primeira. E Deus mandou fazer. E eu fiz a inscrição, paguei a primeira. Naquela semana, Deus abriu uma porta de consultoria que complementou exatamente o valor que faltava. E essa consultoria durou exatamente o tempo que eu fiz o mestrado. Que legal! Exatamente. Então, assim, são experiências com Deus. E assim, Deus quer que você tenha...
essa experiência para contar. A gente estava conversando isso essa semana. Às vezes é legal ouvir, porque quando a gente fala, o coração aquece. Eu sei que quem está ouvindo, o coração está aquecendo. Porque Deus está falando, né, sobre sonhos, sobre voltar a sonhar, que Ele tem planos, que Ele tem projetos. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode assim, limitar o poder de Deus na nossa vida, né? Impedir aquilo que Deus tem para realizar. A gente tem que estar sempre buscando. Primeira semente você já tinha, né? Sim, acreditando. Então, assim, não limite o poder de Deus e tenha as suas próprias experiências. Deus quer, né? O Espírito Santo fala muito forte, né? Nesse bate-papo nosso, né? Porque eu sei que Ele tem falado com o nosso coração e que Deus quer que você tenha essas experiências para contar também, né? Que seja você amanhã ou depois aqui numa mesa contando essas experiências como nós estamos também. E só quem deixa o barco, as redes, vai como Pedro viver, né? Acontece muito também que eu percebo. Às vezes Deus abençoa. Eu tive que abrir mão. Quando eu fiquei tanto tempo desempregada que aí começou a haver muita oferta de emprego. E aí eu não conseguia falar não. E aí eu fui acumulando. E o meu último desafio foi começar a abrir mão. E não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu comecei a abrir mão de muitas coisas e Deus começou a anunciar um novo tempo e uma nova estação. E abrir mão para uma dependência de Deus, né? Olha... Abrir mão daquilo que você tem de seguro pro espiritual. Eu estive nesse lugar de dependência a minha adolescência, a juventude toda. Só que, assim, às vezes a gente... eu já tinha MBA, já tinha mestrado. Eu falo isso, né? Eu tenho uma experiência, um testemunho muito recente acerca disso, que Deus deu uma sacudida na minha vida nesses 2 últimos anos. Então, eu entrei num estágio que, assim, eu não quero mais... Sabe? Aquela coisa assim, eu quero repousar nesse lugar. E isso não existe. Não, quando eu falo... Verdade. Mas eu fui num culto. A gente está vivendo isso agora, por isso que a gente brincou. Eu fui num culto há pouco tempo. E eu fui convidada num culto específico para mulheres. Aí eu fui pregar. E quando cheguei lá, que eu fiquei sabendo que até que era uma pastora que foi jubilada, né? Aí eu falei assim, mas não existe aposentadoria no reino de Deus. Falei brincando, falei sério, assim, falei brincando, assim, né, no contexto, mas não existe aposentadoria. Claro que, assim, se você do cargo, sim, né? Mas do reino, não. Então, às vezes, a gente quer um descanso na terra que não é aqui. Né? A gente não pode perder a característica de peregrino. A gente está indo para algum lugar, a gente não vai parar. Né? Terá parou. Abraão seguiu. Seguiu em frente. E vai seguir até o fim. E nós vamos seguir até o fim. Até Canaã, né? Nos chamar. Não tem. Às vezes, teve um momento... Você até planeja, né? Eu vou dar uma... Então, eu vivi um momento muito tumultuado, que eu orava o Salmo... Ore a Bíblia, gente. Isso é fantástico também. Por isso que a gente tem que saber a Bíblia para você orar. Porque a oração a gente precisa embasar a nossa oração naquilo que Deus deixou. E aí eu orava leva minhas águas tranquilas, refrigera minha alma, Senhor. E muitas vezes, nesse momento que eu vivia assim, de muita turbulência, Deus me leva às águas tranquilas, me leva às águas tranquilas. Quando as águas tranquilas chegaram, eu não queria sair dali. Entende? Sabe aquela coisa assim, eu não quero nem guerra com o inferno mais, assim, eu quero ficar quieta agora. Eu quero... E Deus mexeu comigo de novo. Eu fiz um planejamento esse ano, eu deixei um dia da semana, falei, esse vai ser o dia que a agenda vai ficar mais suave. Só planejei. Foi o dia que mais surgiram compromissos, foi nesse dia que eu planejei. Toda semana chega naquele determinado dia que eu falei que eu não ia marcar menos compromisso. É o dia que falta tempo, é a correria. Assim, tudo acontece naquele dia. Eu falo assim pra ele, amor, pelo amor de Deus, final de semana aí, não marca nada não. Deixa pra gente, né, descansar pelo menos um pouquinho, porque, né, a semana tá puxada. Aí, bom, é justamente o final de semana que o pessoal da igreja começa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Quando a gente vê... A gente adora receber gente. A Marjorie tem a herança mineira, adora cozinhar. Aqui tá me lembrando muito Minas. A gente também tem muito isso, desse acolhimento, assim, que é... E aí vai, assim, eu gosto de cozinhar, gosto de churrasco. Então, eu gosto de casa cheia, né? Gosto de família grande. Eu tenho um irmão na igreja que ele termina o culto, ele pode ter compromisso, mas ele pergunta, e aí, irmão, o que vai rolar hoje?
Assim, se eu falar que tem almoço em casa, ele desmarca os compromissos para ir para casa. E agora as crianças estão também. Ô, pastor, o que vai rolar hoje? Ô, tio, o que vai acontecer hoje? Já começam para saber se a gente tem compromisso. Se a gente não tem, daí eles vão lá nos nossos filhos e falam assim, e aí? Ó, tô sabendo que vai ter um churrasquinho, tô sabendo que não vai ter nada. Podemos fazer alguma coisa? Quando a gente vê a casa tá cheia. 20 pessoas dentro de casa. E a gente não tem espaço para 20 pessoas, mas tem 20 pessoas. 20 além dos 7 que nós somos. 6, 7, né? Porque sempre tem a namorada do Vitor lá com a gente. E essa assim, comunhão ela é muito gostosa. Né? É questão de tempo, de organização, de diminuir, jubilar. Nossa, parabéns para a pastora, Deus abençoe ela. Mas tenho certeza que ela não está parada. Não. É agenda, às vezes a gente está acostumado, né, a ter o controle da nossa agenda, principalmente assim numa vida de trabalho, né, tudo muito planejado, você vai e Deus ele bagunça assim a nossa agenda, né? Mas quando a gente entende quem é Deus, que aí o Senhor pode bagunçar, pode fazer como o Senhor quer. Agora tá tudo controlado. Me organizei, amor. Deus vem. Deus vai. Exatamente. E, na verdade, ele é o único que pode fazer isso com a gente, né? Ele é o único que tem esse direito. Ele é ele, né? A gente até esbraveja, né? Depois tá feliz a vida. Depois fica feliz, é isso aí. Sim. Né? Nossa, a gente tava assim, né? Tava, nossa, amor, no carnaval, a gente vai ficar por aqui, vamos descansar, né? Aí, não, vamos. De repente, culto na igreja, batismo, culto de mulheres, chá de mulheres, não sei o que. Quando a gente viu, ó, né? Passou, tá passando. 10 dias intensos. 10 dias aí, muito intensos e maravilhosos, né? Que a gente tem, se a gente parar para pensar, a gente tem um monte de testemunho legal aí, né? De coisa boa que aconteceu na igreja, com os irmãos da igreja, com a gente. A tua vinda aqui, né? Tá sendo um presente para nós. A gente fica muito feliz. Eu falo assim, a igreja, a Missão Monte Sião, a nossa visão, não adianta o púlpito estar saudável. A igreja tem que estar saudável. Exatamente. Não adianta o pastor estar feliz. A igreja tem que estar feliz. Né? Não adianta você ter, né, a liderança da igreja tá toda empolgada, mas a igreja tem que estar empolgada. Nós somos uma igreja. Nós somos um povo de Deus, né? O pastor é a mera liturgia do cargo. Né? Nós somos todos filhos de Deus, estamos ali chamados para a obra, para o trabalho, estamos trabalhando ali, cada um dentro do seu chamado. Mas então eu falo assim, nós temos que viver a mesma realidade, né? Desde a portaria até o púlpito, a cozinha, o banheiro, sala das crianças, é o mesmo sentimento. Né? Não adianta você ter uma igreja, né? Ou o pastor está triste e a igreja está feliz. Né? Ou um sufoco de um irmão e a igreja não está nem aí. Então, assim, uma apatia, ou, né? Nós estamos vivendo, nós queremos viver essa intensidade do amor, da alegria, do servir, caminhar junto, né? E Deus tem chamado minha atenção, porque eu vinha, né, e olhando, Deus falava assim, William, quantas pessoas da igreja Missão Monte Sião estão hospitalizadas? Nenhuma. Deus falou, nenhuma. Nenhuma. Quantas estão passando por um período de enfermidade grave? Nenhuma. Então, assim, Deus começou a mostrar, né, a igreja está bem, né? Olha quanta coisa boa. Olha o momento que vocês vivem. Olha as pessoas, né? Olha como as famílias estão, como as crianças estão, como os idosos estão. Né? Então, estou cuidando da igreja, estou agindo, estou movendo, estou fazendo, as coisas estão acontecendo. Então, olha assim, parece ser tão simples, né? Desde que a gente encontra lá o seu Emanuel na porta, varrendo, recebendo com um sorrisão, né? Ele está sempre ali. Fala, então, tem como não dizer que é Deus agindo? Né? Você encontrar a porta da igreja limpinha, ele sorrindo, né? Esperando, cada irmão que chega ali. Né? Eu falo, isso não tem sinal melhor da manifestação da vida de Cristo. Sim, não. Né? Então, cada pessoa que é recebida, que é acolhida, então, ali está o verdadeiro evangelho. Então, e a gente sonha, né? Imaginando como vai ser quando nós encontrarmos com Jesus no céu, né? Se o ambiente aqui já está maravilhoso, né? Nossa. Temos lutas, dificuldades, intercedemos, clamamos, buscamos em Deus e vemos a resposta do Senhor. A gente tem visto o agir dele, né? Ele não deixa a gente,
no silêncio, não deixa a gente sem expectativa nenhuma, sem resposta alguma, né? Pode não ser no nosso tempo, no nosso momento, mas ele está agindo, né? E aí nós vemos todo o cuidado, todo agir, todo mover, né? E as coisas acontecendo. Aí quando você vê um sorriso, né? Você vê a alegria, a felicidade, a dedicação. Puxa vida, né? Não tem coisa melhor. Você vê mesmo ali o Cristo, né? Sim. E ali na nossa igreja acontece uma coisa muito interessante. Acho que você vai perceber isso. Acaba o culto, ninguém quer ir embora. Diferente do que acontece em muitas igrejas, que acaba o culto, nossa, todo mundo, né, vai embora, sai correndo. Lá não. E as crianças, os adolescentes, são os últimos a saírem da igreja. Eles querem ficar. Né? Exatamente. Culto de segunda-feira, não tem um culto. O culto termina 9h30, 9h40, né? Não tem uma segunda-feira que a gente sai da igreja antes de 10h30 da noite. Não tem. Isso, assim, tem que sair tocando. A gente até faz um planejamento. A gente mas não tem jeito. Então, assim, é algo realmente maravilhoso que acontece, né? A gente costuma ver isso, né? E estamos vivendo isso nos dias de hoje. Intensamente. Agenda cheia. E é engraçado que assim, passou o batismo, aí já veio o chá, né? E aí, nem acabou o batismo, a gente ainda nem teve o chá, e eles já estão assim, quando que vai ter vigília? Quando que vai ter noite de louvor? Quando que vai ser o próximo evento da igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A gente está vivendo um momento realmente que as pessoas estão buscando esse convívio com Deus, essa harmonia, a gente estar, esse relacionamento com pessoas que nos cercam. Sede, né? Exatamente, que tem sede de Deus o tempo todo. Isso tem sido assim. É maravilhoso a gente pregar, né? Para quem tem fome e para quem tem sede, né? Então essa é uma oração que a gente sempre tem que fazer, Senhor, gera fome e sede no teu povo, porque os sedentos, né? Eles buscam pelas águas, eles encontram as águas. E enquanto, acho que é Provérbios que diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Então, assim, hoje a gente, que bom, né, ver a igreja vivendo esse tempo, né, e saber que às vezes, em muitos lugares, as pessoas, elas não têm fome mais, não têm sede mais de Deus, né? Não mexe mais com elas. Não mexe. E, assim, buscar, eu creio, né? Eu creio que isso parte de uma liderança saudável também, que busca, né? Que busca porque isso é algo que vai inspirar, que vai motivar, que vai ajudar com que outros também se alinhem àquela visão, né? De mais de Deus, de mais de Deus, de mais de Deus. E agora estamos aí. Expectativa vem um chá, vem um culto no domingo, né? Infelizmente, na segunda nós já não teremos mais. Mas hoje a internet facilita, né? A gente tem acompanhado o trabalho. Você tem um trabalho também com mulheres, né? Nacional, além do trabalho ministerial da igreja que vocês ocupam lá no Rio, né? Vou até falar sobre ele para a gente concluir, né? Dá vontade de ficar aqui o resto da tarde. Então, esse tempo novo na minha vida começou, né, há 2 anos que Deus trouxe a questão do ministério muito forte. E aí Deus disse que sopraria o nome. E Ele tem feito isso, né? Como eu estou aqui agora, como vou estar em Goiânia no próximo mês. E Deus tem feito isso. E eu comecei a fazer, assim, devocionais, né? Eu sempre gostei muito de escrever. E Deus começou a trazer isso muito forte sobre a escrita. Eu comecei a fazer desafios de leitura bíblica. Eu vejo que as pessoas, assim, às vezes, elas não conseguem ler a Bíblia, ou porque elas não entendem, vem um desânimo. A gente sabe que tem uma batalha espiritual também. Mas quando ela sabe que alguém está lendo junto, ela tem mais pessoas, né, naquele mesmo propósito. E aí eu comecei a fazer isso. Só que, assim, eu não imaginei tomar a proporção que tomou. Assim, a gente está num grupo de WhatsApp com mais de 700 pessoas, né? A maioria mulheres, mas temos alguns homens também. A esposa que adicionou o marido para participar também. Então, isso, assim, a nível nacional. E interessante, quando começou, que eu falei assim, Deus, quando veio o primeiro estado assim, diferente, eu falei assim, Senhor, eu profetizo, a fé, né? Profetizo que eu vou pisar em
todos os locais que tiveram os representantes ali. Quando eu olho para o grupo, eu falo assim, meu Deus! Meu Deus! Vou para lá eu também. Vou para lá também. Então, assim, tem representantes de vários estados, países, Canadá, tem os Estados Unidos, a Lê tá lá. E, assim, vários outros países também, Suécia, pessoas que mandam mensagem e falam, tô lendo, tô acompanhando com você. E Deus tem dado direções acerca da palavra. Eu tenho esse ministério profético da palavra. Assim, de você abrir a Bíblia e as palavras, muitas vezes, elas saltam. Né? Eu acordo com uma frase. A gente fez um propósito de Samuel, né? O livro de Samuel, 1 Samuel. E Deus trouxe muito forte. Deus falou assim, eu estava indo deitar e Deus falou assim, você vai erguer, arando a terra, né? Deus começou a falar isso lá da roça. Deus traz muitas coisas. Deus não desperdiça nada. Nada. E eu fui na roça com o papai, estou vendo lá uma terra arada e Deus começou a falar sobre a terra arada. E o livro de Samuel veio, porque por causa da pedra, né? Quando Samuel ergue a pedra, Ebenezer. E Deus falou assim, você vai erguer pedras nesse livro, cada capítulo, e seria no mês de dezembro. E quando eu fui conferir o livro de Samuel, tinha 31 capítulos. E eu falei, são 31 pedras. Aí eu falei assim, Deus, eu não posso fazer isso, porque eu tenho, assim... Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu conheço o livro, mas não conheço o livro para fazer um devocional. Assim, eu não sei se eu vou encontrar 31 pedras, né? Eu não sei, eu tenho que ler. E Deus falou assim, Deus confronta a gente, né? Deus falou assim, é você que vai escrever ou sou eu? Adorei. Eu fiz uma arte e lancei. 31 pedras. Eu não sabia qual seria a pedra do dia seguinte, do outro. E eu vivia assim, algo muito profundo em Deus, porque Deus dava revelação no dia. Pedras, assim, um nome vinha. Quando eu li, eu falei assim, Jesus, eu li, reli, porque eu sabia que não veio de mim aquilo, porque eu não teria aquela capacidade de encontrar um nome de uma pedra, daquela profundidade do texto, sabe? Então, assim, esse tempo profético, né, de revelações na palavra, né, isso tem movido a minha vida, né? E eu sei que Deus tem, no final do ano retrasado, eu também recebi uma palavra profética. Um pastor falou assim, olha, Deus vai te levar a muitos lugares e você vai com uma palavra profética, com revelações da palavra, sabe? E isso começou, assim, muito forte a se descortinar, né? Nesse tempo. Então, eu creio que esse é um tempo, né? Um tempo do Senhor manifestar na minha vida. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, fiquei curioso, nessa agora terra. Samuel. Eu tenho o PDF. Eu te passo o PDF. Eu comecei na 10ª, eu acho que eu entrei antes, mas eu comecei a fazer na 11ª pedra e fui até o final. Foi bem legal. Eu recebo muitos testemunhos e muitos deles são pessoas que estavam enfrentando luto. Eu sabia de um caso, né, na nossa cidade que uma irmã muito querida, ela perdeu a filha com 19 anos. E eu sabia que ela muito recente, foi logo assim, e ela se agarrou. E às vezes eu postava de madrugada, porque eu queria postar sempre um dia anterior, e ela me mandava mensagem assim, eu não consegui dormir enquanto eu não vi, ficava ouvindo às vezes uma oração, que às vezes eu enviava oração também, e depois eu comecei a receber muitos testemunhos de pessoas que estavam vivendo luto também, e que aquele período eu não conheço, pessoas que eu não conheço, que não são do meu convívio, e muitos outros testemunhos, assim, que têm chegado, que ainda chegam, né? De pessoas que eu não conheço. Mas a minha oração é que o Senhor permita abraçar, né? Cada uma dessas pessoas. Impactar as vidas, né? Sim. E foi muito legal. Eu participei ali. E depois eu participei dos 21 dias também. E agora eu estou aguardando ansiosamente o próximo. Deus já está mexendo aqui dentro. Que benção. Lá, a igreja, o ministério de vocês, como que chama? VINDE, é uma sigla, né? Visão Missionária de Evangelização, é um ministério próprio, né? Fruto da minha mãe e do meu tio, né? Meu tio é o pastor
né, presidente da igreja, minha mãe com ele, assim, o braço direito dele também. Eu estou ali auxiliando, né, ajudando mais na questão da palavra, né, eu prego muito na igreja. E louvor também, né, eu amo a parte do louvor. Mas é um ministério que Deus, um tempo também de Deus, né, para as nossas vidas, algo que Deus já tinha falado há muitos anos atrás. E como a gente está falando, né, a palavra de Deus, ela permanece. Né? Ela permanece. Você faz muita live também, né? Isso, no Instagram? No Instagram. Qual é o seu Instagram? Vamos lá, pessoal. Então, o Instagram é Juliane Roem. Juliane com I, Roem, R-O-H-E-M. Você vai, né? Você vai encontrar lá lives. Eu tenho feito toda segunda-feira, né? Quando a gente consegue. Mas, assim, geralmente eu tenho conseguido. Às segundas-feiras. E também participo muito com a Academia de Mulheres, da Carla. A gente está sempre fazendo live também, que foi algo assim de Deus mesmo. Ela mandou uma mensagem, a Academia de Mulheres, assim, é um perfil muito conhecido, muito consolidado já, uma bênção. Não tem nada a ver com malhar, é uma academia de ensino. De ensino. A parte acadêmica, de formação, sim, né? Formação, assim, é tremendo, sabe? Vai ter a conferência agora. E foi como Deus faz, né? Tem uma missionária que é muito querida, ama muito a minha vida. E ela pegava os meus vídeos e Deus falava com ela que ela tinha que encaminhar. E ela encaminhava. Aí teve um dia que a Carla entrou em contato comigo. E ela falou assim, olha, eu estou impactada porque... E aí eu comecei a ver os vídeos dela. E realmente, o que Deus estava falando comigo... Estava falando com ela. E a primeira live que ela me convidou para fazer a live de Jesus... porque, assim, eram 700 pessoas numa live, né? Às vezes... É igual... Teve uma irmã que falou assim, Ju, o grupo no WhatsApp... A igreja a nossa igreja não tem 700 pessoas. Mas tem 700 pessoas ali... Né, ouvindo a palavra. Então, assim, Deus tem as suas formas. Deus não está limitado. Né, e a gente não pode limitar o agir de Deus. Mas ela fez esse contato. Vamos fazer uma live? Interessante que foi na primeira live. Eu até no finalzinho citei um texto que depois ela falou assim... Ninguém sabe da pregação que eu vou pregar, que era na conferência do ano passado. E ela disse assim, exatamente o texto que você citou no final. Então, assim, ela percebeu assim, que é o que a gente estava conversando. Nós abrimos aqui no início falando sobre isso, né? Que parece que a gente já se conhece. Sim. Porque é o mesmo Espírito que está trabalhando, né? E você está trabalhando. Então, não tem como a gente não se identificar, né? E foi muito bonito. Ela falou assim, e ano que vem eu quero você comigo. E assim, Deus começou a mover e eu estou aqui por causa da live que eu fiz com ela. Mais um sonho, né? Mais um sonho, né? Mas, E assim, é aquilo que eu falei, né? Vai atraindo, né? Nós estamos sonhando aqui, vem você lá do Rio com seus sonhos, né? Vamos estar em Goiânia junto aí, né? 4 pastores nossos vai estar lá também. Será uma Acredito bênção. que muitos sonhos também Deus vai confirmar, né? E trazer novos também, ou ampliar os sonhos, né? Sim. E vai ser uma bênção. Que bom. Muito bom. E aí, professora Márcia, estamos chegando no fim já? Estamos chegando no fim, né? Quero agradecer em nome da Missão Monte Sião por você estar aqui com a gente. Amém. Né? E dizer que é uma grande honra, é um grande prazer ter você aqui. Ouvir você falar é uma delícia. É um prazer meu, gente. E os próximos dias aí a gente vai ter momentos intensos lá na igreja com a sua presença, a presença do Júnior, e vai ser uma maravilha. Aleluia. Tá? Muito obrigada. Peço a Deus que Ele abençoe cada dia mais a sua vida, seu ministério, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Amém. Né? E que a gente sabe que vem muitas coisas boas por aí e que sejam, além de muito boas, surpreendentes. Amém. Glória a Deus. Eu que Glória agradeço todo o carinho. Estou muito feliz, né? Grato a Deus por, né, pessoalmente conhecê-la agora, né? E tem sido um privilégio desde o primeiro momento, primeiro contato, né? A Lê também, coitada da Lê, ela deve estar se torcendo. Quero lá. mandar um beijo para a Alexandra lá, né? Um beijão. Lê, obrigada por ter proporcionado para a gente esse momento, porque se não fosse a Lê ter feito essa aproximação, né? Ter feito, ela me apresentou o teu ministério. Amém. E eu me apaixonei e falei com o William também, e aí as coisas aconteceram, né? E a gente está muito feliz por isso. E eu tenho certeza que para a igreja também será maravilhoso, né? Tempos novos aí, e nesses 2 dias juntos. Também, então, né? A gente também está recebendo muito aqui. Também. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Obrigado a todos.